Boa noite a todos, boa noite a todas, bem-vindos ao Espiritismo Responde, aqui pela Rede Amigo Espírita. É uma alegria nessa noite de sábado receber todos vocês aqui para a gente tirar as nossas dúvidas com o nosso querido Wagner Gomes da Paixão. Boa noite, Wagner. Boa noite, Márcio. É uma alegria poder voltar a esse programa e estar a serviço da doutrina espírita, com Kardec e com Jesus. Eu saúdo a todos aqueles que nos acompanham e peço a Deus, nosso Pai, que nos abençoe em mais uma jornada doutrinária evangélica. Muita paz para todos nesse início. Muito bem. Agradecendo o envio de inúmeras perguntas pelo e-mail espiritismoresponde@gmail.com e a participação de inúmeras amigas e amigos do mundo inteiro aqui no chat, já o pessoal se manifestando, e a gente gostaria de saber de onde você está assistindo para que a gente possa encurtar essas distâncias e realmente a gente sentir essa proximidade, esse calor do coração de cada um de vocês. Bom, a gente sabe que dia 12 é dia das crianças, né? Então eu gostaria, Wagner, de começar esse Espiritismo Responde de hoje com uma explicação a respeito da frase de Jesus. Eu estou com a Bíblia de Jerusalém aqui, e em Mateus 18, versículo 3, ele diz: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Você pode comentar para a gente, por favor? Sim. Nós temos uma característica na infância, que ela é estudada cientificamente pelo Espiritismo, que diz respeito àquela hipnose que o espírito sofre quando ele vai reencarnar e que quebra todo o controle que ele tem sobre si mesmo. Esse controle que a gente tem mental, emocional e ter foco nas coisas, isso é quebrado com essa hipnose. Graças a essa hipnose, elevado a efeito no mundo espiritual antes da reencarnação, o espírito perde o autocontrole, o domínio de si mesmo, e ele passa a ser dirigido, cuidado pelas entidades que vão processar a sua reencarnação, já que tem a mãe e o pai, e houve uma combinação prévia, porque tem um histórico espiritual que justifica essa reencarnação. Então, eles conseguem restringir o perispírito desse elemento que vai reencarnar, colocando numa posição quase que fetal. E ele é ajustado logo que acontece o coito, o encontro sexual do homem e da mulher, fornecendo o material que os espíritos vão supervisionar e selecionar, como consta no livro Missionários da Luz. Esse material, o óvulo feminino, vai receber o gameta masculino, e a partir do zigoto, né, dessa transformação, dessa fusão dos elementos, esse perispírito vai ser ajustado para ele ser uma espécie de clichê. Clichê dá uma ideia. Ele vai juntar todos os caracteres para poder formar o novo corpo. Então, ele vai ser a matriz que, através de vinculações eletromagnéticas, de teor e natureza que a gente ainda não consegue estudar, ele vai proceder à multiplicação celular e à formação dos primeiros órgãos até a definição de todo o organismo, até o final da gestação. Então, ele vai ser a matriz da qual surgirá um organismo compatível com toda aquela codificação que o perispírito tem. Então, a partir dali, dos 9 meses, nasce a criança. Essa hipnose vai durar em torno de 7 anos. São 3.000 dias que dura essa hipnose, segundo informações espirituais seguras, doutrinárias. E até mais ou menos os 7 anos, o espírito não tem domínio e nem pode lançar a mão das suas, vamos dizer, do seu material trazido de outras vidas. Então ele fica numa fase que os espíritos explicam que é como uma esponja passiva de receber todo tipo de influência, com a maior simplicidade. Basta vocês entenderem como é que a criança
pergunta coisas lógicas e dentro de uma natureza boa. Boa. Quando criança começa a falar de maldade e a agir maldosamente, geralmente ela assistiu isso em casa ou no ambiente em que ela é criada. Porque a criança é o retrato do lar. Até os 7 anos, a criança expressa o lar. A natureza vibratória do lar, o conteúdo emocional, psicológico, toda essa estrutura, esse arquétipo, né, vamos dizer assim, que existe no lar, definido por pai, mãe e outros agregados, vai ser incutido no psiquismo virgem da criança. Então ela vai absorver aquilo como uma esponja. Por isso que não adianta a mãe falar assim, não faça isso. Mas o pai e a mãe fizeram, e o menino viu. Então a boca vai proibir uma coisa que eles fazem, e a criança vai repetir. Porque ela vai se impregnar da vibração deles, da conduta deles, não do que eles falam. Por isso que tem filho que não ouve mãe e pai, porque eles fazem aquilo que eles fazem. Muitas vezes, declaradamente, depois vão tentar corrigir o filho, mas o vício está neles, então ele vai copiar os vícios. Então, quando Jesus fala da pureza da criança, ele está falando exatamente dessa natureza. Você não tem predisposição, você não tem preconceito, você não tem vício de comportamento. Ele está dizendo dessa natureza. Quando conscientemente a gente conseguir fazer isso, limpar a mente dos jogos, corrigir as emoções, porque geralmente elas são interesseiras, viciadas, na base da troca. Quando a gente tiver essa pureza, a gente vai parecer como uma criança que sofre esse processo por ação espiritual, a fim de que ela possa recomeçar. Recomeçar. Então, quando Jesus diz, tem que ser como as crianças, não ser criança, como as crianças. Aí a gente entende por quê. Essa pureza, essa simplicidade. A criança lida com as coisas de forma muito simples. Muito simples. E tem uma lógica moral. Criança tem lógica moral, tá? Vocês podem observar, pode estudar, a não ser que ela esteja intoxicada. Pelo comportamento dos pais, pelo vício, pela vibração, pela perturbação que existe no lar. Porque isso acontece muito, tá? Criança grita porque os pais gritam. Criança desobedece porque os pais estão nem aí. Então, assim, se você for um homeopata, se você for a um bom terapeuta, ele vai dizer para você assim, seu filho tem quantos anos? Ah, tem menos de 7. Então, ele é o reflexo do seu lar. Porque ele lê a vibração do lar e se comporta segundo essa vibração. Então, é preciso preservar a infância, ser coerente com os filhos. Né? Se a gente não... Olha, o Freud diz, e é um acerto do Freud, e outros continuaram dizendo isso, não só a psicanálise, mas a psicologia, que a gente é, durante toda a vida, o reflexo da nossa infância até os 10 anos. E a gente nota que realmente... Shakespeare, num texto maravilhoso, disse: aprenda que você tem muito mais do seu pai e da sua mãe, não importa a idade que você tenha, muito mais do que você pode imaginar. Shakespeare dizia isso nos seus textos. E a psicanálise que veio muito depois, a psicologia que veio muito depois, vão dizer a mesma coisa. Então, esses 7 anos, principalmente, eles têm que ser muito bem fundamentados. E é exatamente onde vige a quebra do domínio do ser sobre ele mesmo. Então, ele está disponível para o aprendizado, disponível para deixar que a vida flua. Então, é por aí. Hoje a gente fez uma análise que a gente pode considerar como científica do porquê que Jesus disse isso, da infância. E a gente precisa voltar para isso. Muito bom, muito bom, muito bom. É pelo exemplo que nós devemos dar, principalmente nesse período. Então, se a gente quer realmente amar e fazer diferença, é dentro de casa, dando os melhores exemplos para esses espíritos que surgem no planeta, que vêm realmente para um processo de transformação. Então, muito obrigado pela tua resposta, Wagner. Aproveitando a oportunidade, já logo no início da sua explanação, eu vou aproveitar que a Sandra Oliveira, ela diz, amo o programa. Se José e Maria tiveram relações íntimas para ter Jesus, por que o anjo precisou aparecer para José dizendo para ele aceitar Maria como esposa? Porque ele tinha concebido do Espírito Santo. Obrigada. Muito simples.
Porque antes que um espírito reencarne, basta você ir no livro que eu já citei, Missionários da Luz, e ler o processo de reencarnação do Segismundo. Antes de o Segismundo reencarnar, efetivamente, para juntar o gameta masculino com o óvulo feminino e a partir do zigoto ele, com o seu perispírito, fazer a multiplicação celular e formar os órgãos e ter o seu corpo para se apresentar no mundo durante muitas décadas de existência, esse espírito com os benfeitores visitaram a mãe e o pai e tentaram harmonizar o clima vibratório do lar para que ele pudesse ser aceito por ambos e aí ele reencarnar efetivamente. Quando você vê o anjo anunciando para Maria que ela seria mãe de Jesus, e ela diz prontamente, porque era um espírito divino, sublime, ela diz, cumpra-se na serva segundo a vontade do Senhor, ou a palavra do Senhor, conforme a tua palavra. E ele vai, assim que ela está fecundada psiquicamente pelas potências do mais alto, ele vai até José para preparar José para ser o pai de Jesus. Ela já está fecundada, ela já aceitou, agora é você. Fala para ele em sonho. Não fuja dela, porque é o seu compromisso. Aí ele se casa. E aí vem o coito. É aí que o corpo começa a ser gerado. O corpo é a última etapa. É o que muita gente não entendeu. Porque anjo não fecunda Maria. Ele prepara a alma e o psiquismo dela. E prepara a alma e o psiquismo do pai. Se a gente estudar no Missionários da Luz, a gente entendeu o que aconteceu. Por isso que o anjo antecede, preparando o ambiente vibratório para Jesus poder se vincular e ter o seu corpo físico. É isso aí. Muito bem. Gente, se o som ambiente... Aqui tá calor aqui, então eu deixei as janelas abertas. Não, tá bem. Tá tranquilo? Tá se estiver interferindo, é só falar. Se tiver, eu falo. Tá, já, obrigado. Antônio Teixeira. Wagner, no meu entendimento, as qualidades de onipotência, onisciência, onipresença e pleno amor atribuídas a Deus me fazem crer que seria desnecessário orar, pedindo algum benefício. Diante de qualquer circunstância, seja ela agradável ou não, estou sempre confiante nos bons propósitos nelas imbuídas. Me ponho apenas a agradecer. Isso, creio ser a razão de minha paz constante. No entanto, sinto como se estivesse marchando no ritmo diferente dos demais. Vejo líderes religiosos de variadas vertentes falando em orar por alguma coisa, ou alguma causa, melhor dizendo. Acabo de ler a história de um condenado da Revista Espírita de fevereiro de 1860. Questionado, São Luís pede para orar pelo espírito condenado para ajudá-lo a se pôr no caminho da regeneração. Pergunto, orar por ele seria pedindo a Deus compaixão, remédio? Isso me parece contradizer o fato de que Deus é mais benevolente do que nós. Sinto que há algo na oração rogatória que foge à minha compreensão, pelo que peço esclarecimento. O nosso irmão está certo quando ele diz que Deus é supremo em tudo, então ele sabe das coisas. Você não precisa avisar ele. Só que o ato de orar é um exercício que a criatura faz para reconhecimento do Criador dentro, na sua essencialidade. Porque ao orar, a criatura invoca, não evoca, invoca as potências que estão disponíveis, mas que ele pode não estar captando, porque está, por exemplo, obstruído mentalmente, obstruído psicologicamente, obstruído emocionalmente, ocupado materialmente. Então, quando ele ora, ele se dispõe a meditar, refletir, sentir, se entregar. É um exercício extraordinário. A oração é o momento em que ele sobe, ele dá um estacato no ramerrão da vida e ele respira, ele sente. A oração é isso. Agora, é claro que você vai observar pessoas religiosas que dizem Ave Maria cheia de graça, Pai nosso que estás no céu, creio em Deus Pai, isso não é oração. Isso é desorientação. Isso não é orientação.
é desorientação. Porque isso é vício de comportamento. A oração tem que ser sentida. Por isso que o Espiritismo sugere, embora o Espiritismo realce e mostre a perfeição da prece que Jesus nos ensinou, porque ela resume, né, tudo. O Espiritismo propõe que a gente ore refletindo nas palavras, sentindo essas palavras. Então, a pessoa, por exemplo, ela faz uma prece per si, ela consegue, porque ela tem que pensar e sentir aquilo, então ela emana alguma coisa do seu íntimo. E ela não fica, por exemplo, repetindo preces, né, com todo respeito a quem gosta e a quem faz isso, e que muitas vezes tem o seu papel, né, mas a pessoa não fica ali com prece que não passa do céu da boca, porque ela só repete. É uma máquina repetindo. Então, a gente ora, né? Aliás, rezar é uma coisa, né? Rezar é repetir. Orar é outra coisa. Orar é sentir. Então, tem hora que você não fala nada, mas você deu um staccato, você buscou. Então, a prece, ela é inarticulada. A oração sincera, muitas vezes é inarticulada. Agora, quando a gente faz em público, que a gente quer, às vezes, vencer barreiras físicas, então você fala em voz alta, né? Vai de cada um. Mas a oração é extraordinária. Agora, por que recomendar as orações intercessórias? Porque elas têm um poder extraordinário. Nós não podemos esquecer que, embora Deus seja tudo, onipresente, onisciente, Ele não precisa de nós, mas nós precisamos dele. Então, quando você faz uma oração intercessória, você dirige, no momento de elevação a Deus, a sua energia eletromagnética do pensamento àquela criatura, àquele objetivo. Então, você está num processo de elevação que te qualifica, emitindo ondas eletromagnéticas na direção daquilo que é uma necessidade, ou daquele que tem uma necessidade. E isso é curativo, porque é a lei de solidariedade funcionando. Nós não vivemos senão entrosados uns com os outros. Não existe nada seccionado. Primeiro a gente vive em Deus. Como os peixes vivem nos oceanos. A gente respira Deus. Se você tiver consciência disso, você vai respirar assimilando os princípios divinos, que de outra forma você não assimila. Tem muita gente que vive no mundo e não percebe a grandeza e a beleza da natureza que o cerca. Não sente. Então a pessoa mentalmente se vicia e se bloqueia. Isso está provado cientificamente. Se você não enxergar a coisa, você não a tem. Você precisa sentir a coisa. Se você sente a coisa, você comungou ela. Então, é preciso sentir. Porque, olha, a gente vai vendo, hoje tem estudos do cérebro que mostram isso. Você comeu uma maçã, sentindo, é a mesma coisa para o cérebro quando você acredita numa ideação de que você está comendo uma maçã. Você não comeu fisicamente, mas se você acredita que está comendo, o cérebro funciona da mesma forma como se você estivesse mastigando uma maçã. Hoje isso está provado. Então pense no que, através da oração, através da ideação, você pode fazer pelo mundo, pelas pessoas, por si mesmo. Então, orar é abrangente. É uma ciência divina de movimentação de potências, porque elas vão valer em você primeiramente, e em seguida você as dirige aos outros, com a sua marca, com a sua assinatura, porque vai ter sua vibração. Então é lindo, é muito bonito o estudo. Muito bom, muito bom. O Fernando Ei pergunta, sou muito grato por poder contar com seus ensinamentos e esclarecimentos. Poderia comentar um pouco a respeito do relacionamento com o dinheiro? O fato de tê-lo em abundância é sempre uma prova? Se obtido de maneira honesta, é errado usufruir do mesmo para bem-estar próprio ou da família? Olha, é muito bonito isso. Eu já li vários textos de Bezerra, de Emmanuel, tem até um livrinho que chama Dinheiro, né? A gente deveria ler aquilo com muita
atenção, nas entrelinhas, pegando as coisas. O dinheiro é um ente. Porque quando você fala de um ente, você está falando de uma entidade, não é isso? Você vai falar de um ente espiritual, como, por exemplo, muita gente não respeita, porque é ignorante, muita gente não respeita os entes do candomblé, da Umbanda, mas são entes. Às vezes não é um espírito, às vezes é um conjunto de forças espirituais. Como, por exemplo, os orixás, né? Você pega um orixá. Outro dia uma pessoa estava me explicando que o Mulu é um orixá que dá medo, porque ele é da morte. Mas o significado da morte dele é a transformação. Não é a morte finalística, destruição. É a transformação. Eles têm simbologias, não é? Então você vai ver, é muito bonito o estudo disso, porque é uma mitologia linda, riquíssima, que o preconceito religioso não permite que as pessoas entendam. E por isso passam a perseguir terreiros, pessoas. Bom, o que cada um faz da sua fé é problema da pessoa. Allan Kardec ensinou isso. Porque na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não interessava se era católico, protestante, orientalista, se era seguidor de Maomé. Não interessava. Porque o que se revelava ali interessava a todas as religiões. Kardec tinha esse princípio. Não interessa. A forma como a pessoa cultua a sua religiosidade é dela. Então a gente vê muito no centro, um parênteses aqui, o povo fala assim, o fulano ainda vai na igreja, na missa. O fulano acende velho em casa. O fulano acredita em preto velho. Vá cuidar de sua vida, desatento. Você não foi nomeado fiscal de Deus, porque você conhece um pouquinho de espiritualidade no espiritismo e não entendeu tudo. Porque se tivesse entendido, não estava atrás dos outros para vigiá-los. Você entendeu? Dando um exemplo. Fechou parênteses. Quando você fala do dinheiro, você está falando de uma potência que faz movimentar o mundo, porque o mundo é material. O dinheiro, eu já disse isso, existem pesquisas hoje que mostram as mesmas áreas do cérebro sendo estimuladas para o dinheiro, para o sexo e para a comida. Olha que interessante. Isso é pesquisa. Então, nós estamos começando a conhecer muita coisa. E está muito claro que se você não respeita o dinheiro não te respeita. Não te respeita. O que os espíritos mostram, e outro dia até eu lancei mão de um texto em que os espíritos falam que não adiantaria pegar a riqueza do mundo, o dinheiro do mundo, e dividir igualmente por todo mundo. Sabe por quê? Ficaria todo mundo na miséria. Ou voltaria de novo os bolsões dos ricos e dos pobres. Porque nem todos os espíritos estão aptos em inteligência, em habilidade, em características próprias disso, de movimentar e multiplicar o dinheiro. Então você vê que os espíritos entendem a relatividade. Aí você pergunta assim, mas então a prova da riqueza, a prova da miséria, a prova da pobreza ou da condição média? Sim, vai de acordo. Não só com o karma da pessoa, ou com o merecimento da pessoa, mas também de acordo com as habilidades que a pessoa tem. Nós temos muita gente que não tem moral, que sabe fazer dinheiro. Muita gente que não tem moralização e que sabe fazer dinheiro. Essas pessoas são usadas para quê? Para alavancar progresso. Então, eles montam grandes corporações, né? O mundo vive... Na verdade, quem manda no mundo são as corporações. Não são nem os governos. Os governos são colocados por aqueles que mandam no mundo, em termos de poder e dinheiro. E tem ali os representantes. Mas é democracia. A nossa sorte é que o povo ainda pode. Mas só que, através de redes, né? Quem viu aquele O Dilema das Redes, viu direitinho como é que eles criaram um monstro da tecnologia, e como esse monstro não é moralizado, quem é que investe nele e põe dinheiro? As corporações. E como que elas fazem? Elas querem destruir uma democracia, elas destroem, através de rede, fake news. Elas querem que, por exemplo, as pessoas boas percam eleições e as perversas, aquelas que vão agir de acordo com o interesse deles, ganhem as eleições. Eles ganham. Sabe por quê? Na base das redes, que não se controla mais.
Tá claro lá, não se controla. Não se controla. Então, a resposta que eu daria às dúvidas e às aflições daquele pessoal que dá testemunho dos problemas das redes, que tem a ver com dinheiro, por isso que a gente está comentando, eu diria assim, sabe o que vai consertar isso? A reencarnação de pessoas com tendências espiritualizantes, espíritos mais conscientes, mais preparados, que vão substituir os medíocres que se vendem a qualquer preço, que são os que gastam a sua força com as meretrizes. Meretriz é qualquer proposta do desejo atendida. Não é mulher. Mulher é digna. Meretriz é a venda de si mesmo a qualquer preço, para qualquer desejo. Isso é o meretrício. Entenderam? Na linguagem do Evangelho. Profunda. Então, a reencarnação dos novos caracteres é que vai dar a essas corporações uma outra nota, porque eles vão se humanizar, eles vão preservar o que é bom, eles vão investir na cultura, eles vão investir na educação, eles vão investir no meio ambiente. Aí nós vamos reconhecê-los. Não tem problema ter dinheiro. Olha o que eu estou falando para você de resposta. O dinheiro não é problema. O problema é o moral do indivíduo. O moral. Não é a moral das religiões, não. A moral das religiões está falida. É a moral do Evangelho, trazida por Jesus, e o moral do indivíduo, que vai estabelecer os princípios éticos na sua visão de ser, na sua visão de ver o mundo, na sua capacidade de ver o mundo, de ler o mundo. Então, a conduta do indivíduo é que vai mudar isso. O dinheiro, ele precisa ser respeitado. Quando você o respeita, ele se multiplica. Ele te proporciona alegrias. E ele é muito importante como a comida é, como o sexo é. Não podemos desprezar. Agora, é um símbolo, por isso que eu falei que é um ente. O dinheiro é um símbolo, porque cavalo não come dinheiro. Nenhum animal come dinheiro. Eles comem o que existe na natureza. Mas o dinheiro é um símbolo que está incrustado no nosso psiquismo, em termos de valor agregado, e você o utiliza para movimentar as potências materiais. Então é preciso ter critério. Não tem problema ter dinheiro, não tem problema ficar sem dinheiro. Nós tínhamos um grande instrutor, que foi o Honório Abreu, que dizia assim, gente, não tem problema algum todo ano trocar o carro e ser o carro importado mais caro do mundo. Nós só não podemos esquecer como anda de ônibus. Então é isso. A questão é essa. O dinheiro é respeitável. O dinheiro é sagrado. Mas quando você não respeita, quando você utiliza mediocremente, aí ele te ferra. Desculpe o termo, mas ele te destrói. Então, o Emmanuel diz assim, o mesmo dinheiro que é usado para assalariar um crime proporciona o leite e o bem-estar de uma criança faminta. A questão é, onde você usa o seu dinheiro? Como você usa o seu dinheiro? Como você trata o dinheiro? Ele é um ente. E ele necessita do seu respeito. Porque se você respeitá-lo, ele vai te respeitar. Vai ser muito boa a relação. Muito bem. O Augusto Medeiros, de Recife, Pernambuco. No caso de morte do corpo físico, o Espírito Verdade afirma que a morte do corpo rompe os laços que unem a alma e a alma o deixa. Pergunto, a eutanásia é vista pela doutrina espírita como algo evitável ou necessária? A doutrina espírita explica que a eutanásia cerceia o espírito de passar por um processo de desligamento lento do corpo. Desligamento lento. E isso faz com que o indivíduo passe por aflições que ela não precisava. Não precisava. Então, assim, a piedade estabelecida na eutanásia torna-se uma crueldade quando você considera o espírito que precisa esgotar as energias do corpo.
Isso para os seres pensantes. Porque tem gente que vai perguntar assim, mas e no caso dos animaizinhos, que não tem jeito? É diferente. É diferente. Porque o psiquismo embrionário do animal não tem consciência de si. Não tem. Não tem consciência de si. É diferente. Então, aí é uma providência compreensível, aceitável. Agora, nos seres humanos, o camarada vive todo o processo e se arrepende terrivelmente. Olha, eu vou contar um caso para ilustrar. Chico Xavier viu o irmão dele, que ele tanto amava, e que era o dirigente do Centro Espírita que eles fundaram, Luiz Gonzaga, né, que está lá em Pedro Leopoldo. Acho que foi em 1935. O José, que tinha uma mulher que vivia internada no hospício, e tinha um monte de filho que o Chico ajudava a criar, trabalhando, dando comida, olhando e tal, porque a mulher ficava muito internada. E o José trabalhava numa selaria, eles eram muito pobres. Na verdade, o Arnaldo falou assim, quando fizeram o filme do Chico, o Arnaldo Rocha estava do meu lado assistindo e falou comigo assim, meu filho, olha o luxo dessa casa dizendo que é pobre. A casa deles era miserável, meu filho, era de adobe no chão, era chão batido. Olha o luxo dessa casa. Essa casa é luxuosa, perto da casa que o Chico morou, para vocês terem uma ideia. Hoje a gente mal vê isso, né? Uma casa de chão batido. Eu vi em favela, mas é difícil. É difícil ver. Então, quando ele viu o irmão dele catatônico na cama, depois de um colapso, o médico falou assim, não tem nada o que fazer. Ele vai ficar assim. Então, não tinha o que fazer. Aí todo mundo orando em torno da cama. Aí o Chico se recolheu a um canto, fez uma oração muito sincera, e pediu a Emmanuel que ajudasse no caso dele, chorando, que ele amava aquele irmão. Era o irmão que o compreendia, era o apoio dele no espiritismo, então iniciante na família. Porque era o José e o Chico lá no Luiz Gonzaga. Às vezes não tinha público, os dois estavam lá. O Chico fez a reunião sozinho orando. Sozinho, ele e os espíritos. Quanto tempo? Aí o povo começou a chegar. Mas ele era médio, ele precisava do dirigente. E o José Xavier, era o irmão dele, ele era o dirigente. Então o José ficou no estado catatônico. O Emmanuel então apareceu na hora da prece do Chico e disse para ele assim, olha Chico, eu preciso que você não se abale e se prepare, porque na ficha kármica do José, ele vai ficar muitos anos assim, como se ele estivesse em coma. E ele não vai se recuperar. Ele vai ficar anos assim, sem poder se cuidar, precisando da caridade de vocês, além dos filhos e da mulher que já é doente mental. Aí o Chico chorou mais ainda. Vocês imaginam, oh, gente, o que o Chico passou. Meu Deus do céu. Então o Chico chorou mais ainda assim, mas Emmanuel, nos ajude, nos ajude. Aí o Emmanuel olhou para ele, ficou condoído, né? Um dos poucos momentos que a gente vê que o Emmanuel realmente se condoeu da situação, porque o Chico já olhava os meninos, trabalhava para pôr comida para os meninos comer, as irmãs comer, porque o pai é bilhete de loteria, tudo muito pobre. Então, o Emmanuel olhou para ele e falou assim, fica em prece, Chico, que o que eu posso, eu vou orar e vou pedir a Jesus para ver se a gente consegue autorização para desencarnar o José, porque ele ficando é mais um grande desafio para vocês, em família. Os cuidados médicos, o estado dele, ter que limpá-lo, ele não faz nada sozinho. Então, eu vou implorar Jesus para ver se ele pode desencarnar. Presta atenção. O que o Emmanuel vai propor é eutanásia. Eutanásia. Porque ele ia ficar anos nessa situação. Preste atenção na sutileza do ensino. Então, o Emmanuel entrou em prece. Desapareceu da visão do Chico. Daí a pouco, o Chico em prece, chorando. Aparece Emmanuel. Emmanuel grave diz para ele assim, Chico, a misericórdia de Jesus permitiu que o José desencarne. Hoje ainda ele vai para o mundo espiritual. Eles vão interromper um processo que deveria seguir por anos. Aí se prepare a família. Então o Chico preparou o povo, fizeram prece e tudo, e realmente daí algumas horas o José desencarnou. Aí teve o velório do José, né? E curiosamente,
o José combinou com o Chico que quem desencarnasse primeiro daria um sinal de que estava vivo no além. Vou contar uma coisa para vocês de bastidor. O Arnaldo que me contou a história, porque o Chico contou para ele. Existia um grande médium em Belo Horizonte, chamado... Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Nossa, ele tinha uma clarividência, impressionante. O que o Chico combinou com o José? Se quem desencarnar primeiro, no velório, durante o velório, eles vão pegar um chapéu, porque naquela época usava chapéu de palha. Era comum, todos os homens usavam. Então, assim, quem desencarnar vai dar um jeito de pegar o chapéu e jogar no outro que está encarnado. Esse era o sinal. Então, esse elemento, que eu estou custando lembrar o nome dele, está na boca, mas não sai. Ele era um médium extraordinário. Quando ele chegou, o Chico olhou ele chegar assim. O que ele fez? Ao invés dele pôr o chapéu aqui, ele foi tomado pelo José. O Chico explicou depois. Ele foi tomado pelo Espírito de José. Ele pegou o chapéu, olhou para o Chico e fez assim, chum! E o chapéu bateu no Chico. Ninguém entendeu. Mas o Chico riu. Porque era a senha. Ele ia desencarnar. O irmão desencarnado mostrando para ele que realmente estava consciente no mundo assim que desencarnou. Jogou o chapéu nele. Então, aconteceu esse episódio. Mas aí velou. E o Chico começou a ver o José nas reuniões. E o José sempre triste, acabrunhado, com muita dificuldade. E o José falava assim, Chico, eu desencarnei, mas eu não estou bem. Aí os meses se passaram. E o José falando assim, eu ainda não estou bem, Chico. A minha cabeça não voltou ao normal. Eu sinto uma coisa ruim na cabeça. Ela não é normal, Chico. Não é normal. E o Chico falou assim, ô José, vamos pedir Jesus, vamos orar, vamos orar. Aí um dia que ele reclamou, não sei onde o Chico tirou isso. Ele não explicou. Aí ela virou pro José. Olha para você ver, o Chico encarnado dando conselho para o espírito, o irmão dele desencarnado, que já estava convivendo com aqueles espíritos, todo da reunião, todos os espíritos. Então o José chorava as pitangas com o Chico. E o Chico com aquela mediunidade impressionante. Aí um dia o Chico virou para o José e falou assim, José, já tem meses que você desencarnou, essa cabeça sua não fica normal. Aí o José falou assim, é porque eu desencarnei antes da hora. Aí veio a frase bonita, que o José virou e falou assim, Chico, depois de meses desencarnado, eu digo para vocês, é muito mais fácil passar as provas aí do que aqui. É muito mais fácil aguentar isso no corpo do que desencarnado. Aí o Chico ficou com dó e um dia, vendo que ele continuava com um problema, falou assim, José, eu fiquei sabendo que todo aniversário de um santo, ele visita as instituições que levam o seu nome. Como o nosso aqui é São Luís Gonzaga, que é o protetor da juventude, né? Está aproximando o dia do aniversário dele. Por que você, na noite do aniversário dele, não fica de plantão na porta do Luís Gonzaga? Quando ele passar para abençoar o nosso centro, você pede ele ajuda. O Chico deu a ideia. Pois não deu outra. O José ficou atento. Na noite, na madrugada do aniversário de São Luís Gonzaga, o José estava na porta do centro, paradinho. Aí o José contou para o Chico, porque a rua, ela dá na igreja, e a rua é comprida, assim, ela vai, toda vida, né? Tem o centro, tem a casa onde o Chico morava, com os outros irmãos, e a rua continuava. Então, de repente, o José olhou lá para o final da rua, começou a ver um clarão, lá no começo da rua, vindo em direção ao centro espírita. Veio um clarão. Quando ele olhou, era um facho de luz e uma procissão de almas, de espíritos atrás daquela grande luz. Quando foi aproximando, ele viu São Luís Gonzaga, jovial, todo de branco, iluminado, com uma braçada de lírios no braço. Lírios brancos no braço, assim. Quando ele chegou na porta do centro, ele parou, ele viu José
o José não articulou uma palavra. Ele pegou um lírio daquele buquê, entregou na mão do José. Na mesma hora, o José pegou aquele lírio e cheirou. Quando ele cheirou, diz ele que alguma coisa do lírio entrou na cabeça dele. Quando entrou aquilo que seria o perfume do lírio, a cabeça dele voltou ao normal. O espírito levantou a mão, abençoou o centro e foi embora. Aí a caravana foi embora. Curou a cabeça dele com um lírio perfumado. São Luís Gonzaga, que é o patrono do Centro Espírita de Pedro Leopoldo. Aí ele contou para o Chico que doravante, desse dia em diante, ele não teve mais problema. Ele ajustou o problema da cabeça, que era o resquício do que ele teria que ter passado no corpo. Vocês entenderam? Então eu responderia para o nosso irmão que eutanásia é isso. É o corte que se faz num processo depurador da alma, do espírito. Tá certo? Deu aí, Márcio? Certinho. Não, eu estou aqui embasbacado, desculpa. Porque é muito bonito, bom né? te ouvir. É muito Nossa, bonito. magnífico. Ilustra magnífico. doutrinariamente as coisas. A misericórdia, o amor que nos envolve, a gente não tem nem ideia quando Deus a é gente está amor. encarnado. Deus é Foca amor. tanto nas coisas pequenas que Deus é amor sempre. é tudo muito, muito bonito. A Ângela Israel de Melo Rezende de Souza. Wagner e Márcio, boa noite. Parabéns por essa parceria e sintonia. Não perco nenhum programa. Obrigado. O que fazer quando sentimos que temos um chamado para uma determinada tarefa em uma casa espírita, mas ao mesmo tempo nos sentimos um alienígena no local? Falo isso porque tenho muita ânsia de estudo e estudo muito, mas na instituição que estou, o estudo das obras doutrinárias não é aprofundado. Por várias vezes decidi sair, mas o amor acaba falando mais alto, e o trabalho mediúnico que lá exerço também me faz ficar. Como lidar com essa situação? Eu diria à nossa irmã que perfeição não existe aqui na Terra. Perfeição não existe. Agora, se ela, que se sente uma tarefeira, uma colaboradora, percebe que o esforço dela, dentro de uma manifestação fraterna, lucidamente doutrinária, ela consegue acrescentar algo bom à casa, que ela tenha paciência. Que no tempo outras pessoas também esclarecidas, estudiosas chegarão, e quem sabe as pessoas que já estão ali, ainda não habituadas a um aprofundamento, a uma conscientização doutrinária melhor, também vão se despertar. Porque tem tarefa que... Porque se a gente procurar um lugar perfeito, a gente não tem o que fazer. Já está tudo bonito, né? A gente só quer usufruir. Então, às vezes, o papel da gente é exatamente de ajudar sem arrogância, sem presunção. A gente vai lançando uma sementinha aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, né? Porque se ela me dissesse que o trabalho mediúnico é um trabalho perturbado, sem bases doutrinárias, eu diria assim, deixa. Porque a Dona Ivone falou que não ficava nas reuniões, porque as reuniões não eram doutrinárias. Entenderam? A Dona Ivone era muito preto no branco. Mas ela está se sentindo bem no trabalho, sente que tem amor à tarefa. Está bem na mediúnica, não quer deixar. Então, o resto é com o tempo. Incentiva a leitura, incentiva uma palestra, dá nome de pessoas que podem colaborar com palestras mais profundas, mais doutrinárias, né? Oferece estudos, né? Dá aí links de palestras, de estudos para as pessoas com carinho. As pessoas começam, né? Começam a entender. Olha, se a gente não tivesse, a partir da consciência que tem, de ajudar aqueles que ainda não têm e que nem se despertaram para isso, qual que é o nosso papel, então? Qual que é o nosso papel? Então, se ela estivesse num lugar problemático, fechado, tipo assim, corporação fechada, a gente diria assim, os incomodados que se retirem, né? Porque isso eu ouvi, quando eu estava numa casa que as reuniões eram muito antidoutrinárias. E aí eu comecei a ter questionamento, estudava, via, falava com as pessoas, elas não compartilhavam do meu ideal. Quando a pessoa que me orientou perguntou assim, eles pensam como você? Tem alguém? Eu falei, não, ninguém.
Só eu. Falou assim, então você desculpa, meu filho, os incomodados que se retirem. E eu me retirei. E fui muito feliz na minha escolha. Agora, tempos depois eu voltei, colaborando e orientando. Porque eles me requisitaram. Entendeu? Então você se retire sem rechaçar. A gente tem que respeitar. Então, assim, se você tem tarefa, fica e acrescente. Se não, vai procurar seu turno. Né? Eu dei, assim, um leque para ela poder pensar. Eu abri um leque para ela poder pensar. Né? A Sueli Távora. Prezados, boa noite. Ouvi um palestrante dizer que se alguém recebe transfusão de sangue de uma pessoa que seja um ladrão ou traficante, esse alguém poderá vir a sofrer alguma influência que o prejudique. Sempre ouço Wagner dizer que precisamos filtrar o que é dito no meio espírita. Não seria esse um exemplo? O gesto de doar sangue não seria uma boa ação, apesar de vir de alguém que não trilha o caminho correto? Muito grato pelos ensinamentos. Pura bobagem. O Arnaldo diria assim, que estutice, meu filho. O Arnaldo era muito positivo. Como o povo está ensinando asneira? Ah, meu Deus, que bobagem. Não conhece nada de doutrina espírita. Nada, nada, nada. Tira 0 em doutrina espírita. Por quê? Você pode receber material das piores pessoas. Material biológico. Órgão, sangue, o que for. Quando aquele material entra no seu circuito vibratório, ele se depura. Porque você vai acionar naquele material o que ele tem de bom e que combina com você, e não o que é do outro. Olha, o que o cara quis dizer é que a propensão maléfica, viciosa do outro se comunica através do sangue ou de um órgão doado para a pessoa que recebe. Mentira! Você recebe o material orgânico, não o moral da pessoa. Isso é um absurdo doutrinário. 0 para esse expositor. 0, seja ele quem for. Tomou 0. Vai ter que voltar para a carteirinha e estudar Kardec desde o Livro dos Espíritos até a Gênese, porque não sabe nada de doutrina espírita. Absurdo isso. Absurdo. Márcio, mais essa agora. Nós estamos vivendo um período de loucos, né? E é expositor de doutrina. Eu tinha vergonha de falar com a expositor de doutrina com uma asneira dessa. É por isso que eu, particularmente, no programa que eu faço da TV local aqui, eu digo sempre nas oportunidades que eu tenho, duvide inclusive daquilo que eu digo. Porque é fundamental que a gente caminhe com as próprias pernas. Distinguir, né, que o Erasto deixa claro para o Kardec, falou, é preferível duvidar de 10 verdades do que acreditar de uma única mentira. E a gente acredita em 10 mentiras e duvida de uma única verdade. A gente faz o processo contrário. Agora é assim. Agora está assim. Tem infelizmente, a gente está entrando nessa sintonia. Muita mentira por aí, o povo seguindo. Um monte de enganador que não sabe doutrina, que não ensina doutrina, fica inventando sensacionalismo para o povo passar o tempo. Exatamente. Então, para todos aqueles que assistem, inclusive para nós que estamos emitindo essa palavra, é fundamental a gente se debruçar sobre as letras, estudar Kardec profundamente e complementar com as obras do Chico. Exato. O Luiz Mendes, ele tem uma dúvida aqui que é interessante. Ele pergunta, o anjo Ismael, guia espiritual do Brasil, é aquele mesmo Ismael do Velho Testamento que deu origem ao povo árabe? Diz o irmão X que sim, é o mesmo. Tem muito o que falar disso não, mas... O irmão X fala que é ele, filho de Agar, a escrava, que deu origem ao povo árabe. É ele que, no tempo, se projetou e foi escolhido por Jesus para governar o Brasil, para administrar o evangelho aqui. Muito bem. Eu me lembro do diálogo dele com Jesus, porque ele estava preocupado no livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que os portugueses estavam, de certa forma, tentando escravizar os índios e já com o processo de escravização do povo africano. E ele estava desesperado, e Jesus deixa claro para ele, falou assim, aquele que hoje escraviza, amanhã será escravizado. Quer dizer, então assim, e assim com uma tranquilidade, porque tudo é resultado das nossas próprias atitudes. Então, assim, é um ensinamento maravilhoso e ele realmente se sente bem-aventurado naquele momento. A gente acha que aqui é tudo pronto.
Na verdade, todos os nossos processos são materiais de trabalho para exercitar as nossas potências que dormem ou que estão viciadas. Elas se depuram e se desenvolvem. A gente tem que entender isso. Por isso que não tem nada miraculoso assim. E é o paraíso não é interessante aqui. Porque André Luiz recebe essa orientação, inclusive já em nosso lar, da construção da cidade espiritual no mundo espiritual, né? Que não, a cidade não estava pronta, foi construída também com o tempo. A Giana Boaventura. Boa noite, rapazes. Ultimamente temos observado no movimento espírita um boom de médiuns de psicografia. Como avaliar esse fenômeno somente pela observação, sem o tônus mediúnico? E mais, como o médium deve avaliar esse mecanismo se houver implícito aptidão para o desenho e existir uma ostensividade, mediúnica? Desculpe o erro, Giovana de Sorocaba. Acho que ela tinha mandado um anterior aqui e corrigiu. Olha, eu tenho visto, sim, muita gente escrevendo. Mas eu vou dizer para vocês, assim, com toda sinceridade. Sim, existe o fenômeno bem simplesinho. E eu vou dizer para vocês que a maioria é médium inspirado. Inspirado, tem inspiração. Aí põe ali o nome, inventa um nome, põe o nome de espírito. Mas você vai ver que é muito material água com açúcar. Muito lugar comum. Se você pegar o grosso disso que está aí, sendo publicado, psicografia, você vai ver que é muito mais da inspiração do médium, porque tem um médium inspirado, né? O médium pode ser inspirado, ele não tem muito acesso a fontes. Então você vê muita coisa bem assim, periférica, bem uma coisa que a pessoa escreveria, vamos dizer assim. A pessoa teria condição de escrever isso com o seu próprio nome. Então você vai ver que existe muito isso. E por isso, assim, o trabalho mesmo profundo, de fôlego, muito sábio, muito pontual em doutrina, em evangelho, tudo, isso não é fácil fazer. Isso não é fácil fazer. Isso precisa realmente de uma mediunidade burilada, bem ostensiva, bem marcada. E isso é herança de outras vidas. Uma mediunidade não se improvisa. Não se improvisa. É o que eu poderia dizer, assim, porque tem muita coisa no lugar comum. Esse negócio de, meu irmãozinho, vamos fazer caridade. Entendeu? Nós já passamos dessa fase. Essa fase de misticismo. Agora nós precisamos de coisas que falem a alma. Que aprofundem doutrina. Que aprofundem o evangelho. Aí sim. Há pouco tempo a gente foi procurado por um pessoal e, assim, mandaram os textos para a gente ler, e eu até sei que a pessoa é dotada de mediunidade, mas quando eu li o texto, eu falei assim, fazer o quê? Falei nada. Fazer o quê, né? Então, assim, as pessoas começam a escrever coisas comuns e acham que aquilo é mediunidade. Gente, leva tempo. O médium leva. O Chico falou que um psicógrafo, para ele ficar bom para publicar, ele tem que exercitar 8 anos. Exercício. Não é publicação. Exercício. 8 anos. E eu assino embaixo. Porque só depois de 8, 10 anos é que você fica bom no negócio. Aí o psiquismo está pronto para receber coisas mais profundas, sérias, graves, abrangentes, que atendam e fala assim, realmente isso é uma psicografia. Por aí. E a pictografia que ela falou, né? Tem que desenvolver. Agora, cai no mesmo assunto. Tem gente que não passa de rudimento, né? Para chegar num nível que a gente já viu no Gasparetto, no Florencio, no Hércules, que eu conheci, que é um companheiro lá de Nova York. Realmente leva tempo. Agora, eles trabalharam, exercitaram muito tempo. Muito tempo. Isso não é assim, como se pensa. Não. Agora, coisinha chinfrim, vem. Desenhei, que linda. Continua, vamos ver se avança. O Neilton aqui no chat, CBA, né, ele fala a respeito das questões que ele enviou. Neilton, nós respondemos o seu e-mail, tá bom? Verifica aí na sua caixa de mensagens. A Rosmarie Fidelis, ela diz o seguinte, eu e mais 2 amigas fizemos o estudo do livro A Caminho da Luz. No capítulo final, Emmanuel afirma, vive-se agora na Terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite.
e ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Poderia nos falar um pouco a esse respeito? O Emmanuel estava abordando a madrugada da transição. Quando ele diz isso, ele explica que do século XX para o XXI nós conheceríamos a profunda transição. Vocês estão vendo o mundo? Vocês estão vendo no mundo a clara e agressiva inversão de valores. Eu acabei de comentar aqui sobre uma conclusão corajosa que os criadores das redes sociais deixaram naquele filme, O Dilema das Redes. Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, principalmente, estão muito interessados nesse filme, estão estudando esse filme, porque para eles poderem entender a mente dos viciados tecnológicos. Mas o que ficou claro? Nós vivemos no mundo das fake news. A inversão de valores chegou ao seu nível perverso. Quando o Evangelho fala da abominação do lugar santo, quando chegar a abominação desse lugar santo, quem lê atenda. Hoje, ter bom senso significa ser atacado e agredido, até fisicamente. Hoje, quem tem bom senso é facilmente agredido e vencido por uma malta de perturbados, de obsidiados, que vivem em bloco. É muito difícil hoje tentar discernir assuntos. Principalmente se esses assuntos passarem por coisas... falar de doutrina séria custa muito pra gente. Porque os mentirosos estão de plantão e eles têm seguidores fanáticos. Porque se trata de obsessão coletiva. E a gente já paga um preço alto, porque tem os desencarnados e os encarnados. Um aciona o outro. Agora, se você passar por outros assuntos do mundo, então, aí que ia ser triturado. Perigoso vir alguém te dar um tiro. E não duvide, porque o Gandhi foi assassinado assim, não é? E outros grandes vultos. O Chico só não desencarnou porque o cara não quis matá-lo. Mas o cara falou assim, aqui, Chico, eu vim aqui para te matar. Chico, qual foi a sua resposta para ele? Seja feita a vontade de Deus, meu filho. O homem desistiu, foi embora. Nunca se soube quem foi. Então, não duvide. Então, o que eu digo para o nosso irmão é isso. Sobre essa transição. A gente está na profunda madrugada. Profunda madrugada. Agora, não é meia-noite mais não. É mais. Então, nós estamos naquela vigília que vai de meia-noite às 3. Nós estamos terminando essas 3 horas da manhã. Aí já vai começar a raiar um novo dia, tá? Por isso que o Emmanuel falou em 2057. É porque às 3 horas da manhã terminam, por aí, em torno de 2050, alguma coisa. Aí começa de 3 às 6, que é já o raiar da madrugada. Tá certo? Muito bem, estamos o todos raiar do novo dia, né? Melhor dizendo. do galo. O pessoal às vezes confunde, porque os horários do povo hebreu são completamente diferentes, né? O dia termina às 18 horas. A Marilac, ela diz, em primeiro lugar, quero dizer que estou amando esse programa. Gostaria que o Wagner falasse um pouco sobre Camille Flammarion e sua importância para a doutrina espírita. Muita luz, Marilac Araújo Mendes. O Camille Flammarion, ele foi contemporâneo de Kardec, foi médium da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Allan Kardec o consultou muito sobre astronomia, sobre mundos, e ele tinha uma característica. Ele teve uma missão muito especial, porque ele desdobrava do corpo, e a gente hoje sabe que para fazer as viagens galácticas que ele fez, ele não podia ir com perispírito. Ele saía em corpo mental, porque hoje a gente tem estudo aprofundado que mostra, né, o desdobramento em corpo mental. Então ele visitou mundos felizes, por exemplo, o livro Urânia, né, Deus na Natureza. Ele deixou obras maravilhosas como o médium. E esses livros ele conta as suas experiências visitando mundos siderais. Os espíritos dizem que a missão dele era desbravar o universo,
porque Kardec não se ocupou muito com pluralidade dos mundos habitados. Porque as questões que diziam a Terra, que diziam a moral, que diziam a ciência terrena, são tão importantes que não dava para avançar para a pluralidade. Mas coube a Camille Flammarion essa pesquisa. Então, vocês vão ver, por exemplo, no livro A Gênese de Kardec, o que se chama Uranografia Geral. Aquele trabalho foi todo recebido por Flammarion. E ele foi colocado ali em tese, porque ali tem a teoria da Lua, que para a época já estava ultrapassada. E o Chico Xavier explicou que Camille Flammarion, que tinha essa missão de desbravar os mundos e mostrar os mundos da imensidão com suas características, eu abro um parênteses para dizer assim, ele visitou mundos em que ele viu seres alados. Os seres eram alados. E esses seres possuíam 27 sentidos. A gente tem 5 sentidos, o sexto é a mediunidade. Então, vocês imaginam, 27 sentidos. A gente está longe de entender o que seria a potência desses espíritos vivendo nesses mundos felizes. Quando ele traz essas notas interessantes, e aí um pesquisador parapsicólogo perguntou para o Chico assim, Chico, a teoria da Lua estava ultrapassada já na época de Kardec. Por que é que Kardec publicou mesmo em tese, se já existia algum material mais? Ele falou, meu filho, quem recebeu esse material foi Camille Flammarion. Mas ele era um astrônomo, Chico. Ele sabia das informações novas. Aí o Chico explicou assim, meu filho, quando ele entrava em transe, ele voltava à vida anterior dele, porque ele foi Galileu Galilei antes. Então, ele recuperava em transe anímico a memória de Galileu Galilei. Então, quando ele escreveu a teoria da Lua, ele escreveu a teoria que ele tinha como Galileu. Você entendeu? Ah, agora faz sentido. O pesquisador disse, Chico, eu agora respeito o livro A Gênese, que eu tinha isso entravado em minha teoria da Lua, ultrapassada já naquela época, mesmo como teoria, Kardec podia ter atualizado, agora eu entendo, porque Camille Flammarion foi a reencarnação de Galileu Galilei. Então, o que eu poderia dizer é isso. E é muito interessante. Muito bom. Já que a gente está falando de Camille Flammarion, o Dinaldo Santos, ele diz, prezados, se o fóton se comporta de uma forma quando não está sendo observado e de outra forma quando está sendo observado, pode-se dizer que o fóton seria a menor unidade ou demonstração de vida ou princípio inteligente? Olha, apesar da gente não ser da área, você está falando do fóton, que é uma resultante de um processo de mudança na intimidade atômica. Então, você tem aquelas camadas dos spins que a gente estuda, né? E você vai ver que quando há uma, vamos dizer assim, uma imantação, ela pula de camada e libera o fóton. Quanto a ele mudar de comportamento, você tem que entender que você está lidando com energia eletromagnética do pensamento sobre elemento material, às vezes dentro de uma condição simples de comportamento. Então, ele pode mudar de comportamento devido à sua fixação mental. É o que a gente poderia te dizer, dentro do que a gente entende e sabe um pouco dessa área, tá? Então, assim, a liberação de um fóton, né, que é da natureza do tipo de um material que já vamos dizer assim, ele teria uma natureza mais etérea dentro da classificação estequiogenética lá, dos elementos, né, da tabela periódica. Você vai ver que ele já tem um comportamento interessante, porque a liberação de um fóton é a liberação de um PI, de um princípio inteligente, que pode estar agregado ali naquele conglomerado ínfimo, né, que a gente estuda com um microscópio. Então, você vai ver que a mente do homem interfere nisso, por causa das ondas eletromagnéticas do pensamento. Então, é claro que ele altera, e já se percebeu isso. Mas, a partir daí, tem que se estudar mais, inclusive, a potência do pensamento no conglomerado material. Muito bacana. A Gisele Claudino, em sua opinião, Wagner, qual a melhor tradução das obras básicas?
Vixe. Olha, não, todas as traduções, existem traduções assim, consagradas, né? E a gente não tem. O que se diz, por exemplo, a FEB, quando ela fez uma. Ela lançou mão de um outro elemento para poder criar ou publicar obras que sairiam daquelas que Guion Ribeiro traduziu, da tradução de Guion Ribeiro, porque o Guion Ribeiro era eruditíssimo, né? Era um homem de uma capacidade intelectual, de um domínio do vernáculo. Então ele fez uma tradução preciosista, né? Com muitas inversões. O português é muito bonito, ele é muito rico, só que nós estamos vivendo um período de preto no branco, porque a gente é influenciado por uma linguagem que é o inglês, e o inglês é isso. A gente pode falar assim, a palavra saudade, só nós temos. E só a gente sabe o que é isso. A gente tem uma palavra com sentimento que ninguém tem. Então você tem... A nossa língua é muito rica, ela tem muitos sinônimos, tem tempos de verbos para todo gosto. Então, assim, o português é algo peculiar. Então, você pega um elemento que pegou do francês, Kardec era um educador, era um linguista, então ele fez de uma forma muito objetiva tudo. Aí você pega aquilo, você tem essa obra. Eu adoro, eu acho ela linda, belíssima, porque eu gosto do vernáculo. Agora, muita gente prefere do Salvador Gentili, que é do ID. Tem gente que prefere... Tem as do professor Herculano Pires. Aliás, eu aprecio muito, porque ele é muito lúcido. Ele tinha um conhecimento doutrinário maravilhoso e muito objetivo, sem muita fanfarra. Então, as traduções são maravilhosas. Mas, assim, são traduções, você pode comparar para ver com qual você se afiniza mais, né? Existe aí a da Boa Nova, que é outra pessoas que a gente nem conhece. Aí você pode dar uma olhadinha e ver assim, eu me afinizo mais com essa que eu compreendo melhor. Então, não tem uma que é melhor, né? Eu só faço a ressalva da questão do livro A Gênese, que as traduções comuns da FEB são aquelas que o Lemarri adulterou. Então, realmente, a gente perdeu ali frases, textos que fazem a diferença, que pertenciam à edição que Kardec deixou e que Lemarri mudou. E ainda falou que foi Kardec que fez. Está provado que Kardec não fez mudança no livro A Gênese. E essa ainda é vendida corriqueiramente. Então é preciso que a gente vá atrás da diferencial, para quem estuda, porque isso faz a diferença, sim, tá? Então é o que eu poderia dizer. Uma vírgula no texto, aliás, uma vírgula na frase, você pode salvar a vida de alguém ou não. Então, é super importante a gente estar antenado. A Thalita Cúcio, ela pergunta, como o Espiritismo entende as doenças idiomáticas, abre parênteses, aquelas que nenhum exame laboratorial consegue identificar a causa? Desde já agradeço a oportunidade e forte abraço a todos. Olha, é manifestação dos distúrbios ou psíquicos, que pode ser desta mesma vida, por exemplo, quando o indivíduo fala assim, isso é... me fugiu o termo aqui. Sabe essas dores errantes? E que a pessoa sente, mas faz exame e não tem nada, organicamente está tudo bem? Isso é doença psíquica. Nós estamos cheios de gente neurótico ou psicótico que tem dores errantes, porque é o desajuste, é a desarmonia mental, é a desarmonia emocional. Por isso que a gente fala que é psíquico. Agora, existem processos que são mais profundos, então vem de outra existência, e o perispírito está lesado. Às vezes ele está... houve uma recuperação relativa, mas ainda ficou um resquício. Por exemplo, eu conheço um elemento que teve psoríase no corpo. E quando ele foi fazer um tratamento homeopático, a homeopatia o curou. Mas no processo de cura com a homeopatia, sem tomar um remédio químico, ele tinha feridas que coçavam. A psoríase é horrorosa. Ele foi fazer um tratamento homeopático.
o homeopata acertou a medicação dele. No processo de tratamento, ele passou por várias fases. Limpou o corpo, mas ele começou a sonhar com as chagas, até que ele começou a se ver leproso. Era resquício de lepra de uma outra vida, hoje chamada hanseníase. Ele trouxe resquício da hanseníase. Vocês entenderam? E que se manifestou dessa forma. E aí acabou de erradicar, nunca mais teve nada. Nunca mais teve nada, nem sonho, nem nada. A homeopatia acelerou o processo e esgotou. Porque ela é energética, né? Existia um resquício, ela favoreceu. Estou contando isso para vocês terem uma ideia. Então, assim, nós estamos tendo muita doença em bases psíquicas, de desajuste mento-emocional. É isso que eu posso dizer para a nossa irmã. Muito, muito, muito bom. Para a gente encerrar, Wagner, eu tenho uma pergunta aqui, ela é um pouquinho, a nossa querida Luciana Siqueira, ela está lá na Espanha. São 3 perguntas, mas os textos são um pouquinho longos, então eu vou tomar a liberdade de ler um pouquinho mais rápido. Ela diz o seguinte: vivo em Espanha e aqui o ateísmo é confesso por quase todas as pessoas que conheço. Se hoje temos tanta informação científica e também espiritual com base em estudos tanto na doutrina espírita como no academicismo científico, por que o homem se nega a aceitar a existência de Deus? Os grandes espíritas brasileiros são reconhecidos por seu labor na tarefa do espiritismo. Ninguém nega isso. Mas por que, ao contrário de Chico Xavier, o tempo deles não compartilha do auxílio a quem os pede ajuda? Uma palavra de conforto, como tudo passa, mas parecem ter tempo para a fama. Te pergunto por experiência própria. E terceiro, somos imortais, estamos em um mundo de expiações diante de um problema, uma situação em que a pessoa necessita auxílio para solucionar e busca a solução e não haver por meios próprios. O pedido de ajuda feito com fé. Humildade e confiança poderia ser atendido? Ou o sofrimento, mesmo com sincero arrependimento e mudança de valores, deve ser vivenciado sem nenhuma ajuda espiritual? Quer que eu já faça então vamos lá. A primeira e a segunda eu entendi bem, a terceira que eu não situei direito. Tá. A primeira questão do ateísmo europeu. Olha, historicamente, a Europa é formada pela família indo-europeia. Os espíritos dizem que esse grupo de espíritos que fundaram a Europa, eles eram o único grupo que não era vinculado à religião. Eles eram mais afastados de religião. Olha, as castas hindus são profundamente religiosas. Os egípcios eram religiosos. E o povo de Israel não precisa nem falar. O quarto grupo que veio de Capela, ele era desligado de religião. E ele fundou a Europa. Então, é um povo mais objetivo, mais ligado à matéria, ao desenvolvimento material, ao progresso material, e mais amantes de filosofia, né, artes, essas coisas. Então, a gente poderia dizer que a religião desse povo é mais arte e filosofia. Só que eles passaram, a Europa, em geral, em questões políticas de péssima orientação, de interesses escusos, ela como que se entronizou no veio religioso. E por isso a religião se tornou uma política sórdida. A política de Roma foi sórdida. Em todos os sentidos. O que eles fizeram? As guerras religiosas, perseguições religiosas, estabeleceram uma descrença. Hoje a gente estava vendo campanha política na rua e o povo não suportando mais. Ninguém suporta mais político. Porque é mentira em cima de mentira. É corrupção atrás de corrupção. É atrás de dinheiro. Então o sistema está falido, apodrecido. O nosso sistema político está apodrecido. Então a gente precisa de gente real que repense esse sistema, que reorganize esse sistema. É mais ou menos isso. A descrença religiosa. Porque é o Deus da guerra, é o Deus da miséria, é o Deus dos ricos, é o Deus excludente.
Eles viram isso tanto, que eles ficaram tão marcados, né, por causa dos abusos religiosos dos políticos que usaram a religião. Por isso que é horrível a pessoa que faz campanha política falando de Deus. Ela devia lavar a boca com água sanitária, porque são indignos de falar o nome de Deus, principalmente na atualidade. Então vocês notem que na Europa eles ficaram... negaram Deus. O Deus era o Deus das igrejas, então eles não conhecem outra coisa. E estão tão saturados que não querem ouvir, nem falar. Então você vê grupos de religiosos, mas eles querem a vida, e aí vai, né? A outra questão é sobre... ela mora na Espanha, né? Eu morei na Inglaterra um tempo, eu vi isso também. Eles riam de mim, mas eu dei aula de espiritismo, estudando inglês, falando com tudo quanto é europeu. Eu dei aula de espiritismo, falei de mediunidade, aí eles interessavam. Porque o aspecto científico da doutrina interessa, mas o religioso não. Então, assim, já fiz muita palestra pelo mundo todo, eu senti isso na pele. A questão da nossa irmã sobre a disponibilidade do Chico. Olha, eu vou te dizer, até como ser humano, eu entendo o que você está dizendo, mas não existe outro Chico. Não existe. O Chico era uma mãe de todo mundo. Pai não, pai é racional. O Chico era mãe, o Chico era mulher. Mulher no corpo de um homem. Mulher. O Chico acalentado. O Chico tinha vocação para mãe. O Chico foi a mãe que o Espiritismo gerou para nós. O Chico amava. O Chico se compadecia. O Chico não dormia, o Chico não comia, o Chico não ia no banheiro. A gente não sabe como que ele aguentava. O Chico foi um milagre do Evangelho. De tanto amor. De tanto considerar a dor do outro. Não existe outro. Pode procurar o palestrante que você for, me incluo no meio. Pode procurar o palestrante. Ninguém tem paciência. Porque a pessoa tem um quanto de energia. Ela dá. Claro que tem gente que regateia com muito pouco, né? Nega muito pouco. Porque não custa. Você está na Europa, é menos gente. Não custa você dar uma palavrinha, ser acessível. Não precisa ficar ali uma hora com a pessoa pendurada, não é? Minha filha tem que andar. Olha, tanta gente precisando. Passou sua hora. Fala, a pessoa entende. Mas dá uma atençãozinha. Mas tem gente que realmente não gosta, né? Realmente eu entendo o que você está falando. Mas é o limite da pessoa. A pessoa poderia estar fazendo mal e, no entanto, está ali tentando fazer o bem. Já é muito. Agora, não compare com o Chico. O Chico era ímpar, único na nossa história. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, eu digo para você nesse sentido. Tenha paciência, procure tirar o que de bom a pessoa tem e vamos à luta. A outra questão, eu não entendi direito. Eu vou refazer então, porque realmente faltou a pontuação aqui. Ela está dizendo assim: somos imortais e estamos em um mundo de expiações. Diante de um problema, uma situação em que a pessoa necessita auxílio para solucionar e busca solução e não a vê por meios próprios. Ponto. O pedido de ajuda, feito com fé, humildade e confiança, poderia ser atendido? Ou o sofrimento, mesmo com o sincero arrependimento e mudança de valores, deve ser vivenciado sem nenhuma ajuda espiritual? Não existe isso. Tem que ser vivenciado sem ajuda. Ninguém suporta. Não suportaríamos, isolados, sozinhos, sem a misericórdia. Você deve entender, e põe na sua cabeça que justiça anda de braços dados com misericórdia. Não fosse assim, não existiria ninguém mais. Porque Deus é amor. A lei existe para corrigir excessos, mas não para destruir a pessoa. Ela vem tirar os excessos e depurar a pessoa, mas nunca para destruir. Por isso que a misericórdia tem que andar junto. Porque a lei corrige, apara, poda. Aí vem a misericórdia e faz brotar de novo. Bonito. É isso aí. Então você pode pedir oração intercessória, você pode orar por conta própria. A sua oração pode renovar completamente. Porque o Emmanuel diz assim, no processo de expiação ou de prova, no processo de expiação de prova, você vai atravessar esse sofrimento
até o momento que você apreendeu, não é aprendeu não, aprendeu, fixou a lição. Quando você fixa a lição, acabou a prova e expiação. Você está liberto. Porque o que vem de proposta educativa dentro de expiação e prova é para que você tome consciência. Tomou consciência, arrependeu-se, se dispôs a ser melhor, acabou. 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 Não tem dor mais. Não tem. Não podemos esquecer, se não fosse a misericórdia permanente de Deus, a gente não conseguiria viver. Quem lança mão de suicídio, de atos extremos, é porque não quis ouvir a voz macia da misericórdia. Desativa essa bomba, espera um pouco, descansa um pouco, dorme, amanhã você pensa de novo. Procura o fulano. E assim vai. É isso, gente, é isso. Nós vivemos no amor de Deus. Não duvidem disso. Gente, no umbral tem anjo disfarçado, ajudando quem sofre. Porque não tem zona fechada para Deus. Em toda dor tem uma luz. Coadjuvando, para que ela não seja superlativa, acima das forças da pessoa. E para que ela seja proveitosa. Todo karma vem revestido de bondade. Podem escrever. Não aguento. Preguiçoso. Preste atenção. Você vai aprender tanto com isso. Você vai sair tão agradecido. Você vai até agradecer. É por aí. Se eu entendi, é por aí, Márcio. É por aí, sim. E a gente gostaria de agradecer a todas as perguntas, são inúmeras. A gente pede para o pessoal ter um pouquinho de paciência, que a gente jogou umas perguntas de setembro aqui hoje. Então a gente vai entrar no mês de outubro, calmem, fiquem calmos, aliás. E a gente quer te agradecer, Wagner, de todo o coração. E eu quero fazer um pedido a todos aqueles que nos assistem, porque amanhã o Wagner completa mais uma primavera. Então que a gente possa entrar em oração, em sintonia nessa rede de amor e luz que nos envolve, em gratidão a toda essa dedicação do Wagner, pela doutrina espírita, por Jesus, por Deus e também por todos nós. Wagner, de todo o coração, feliz aniversário para vocês. Jesus te abençoe enormemente e a gente só tem te agradecer pela oportunidade de estar juntos aqui no Espiritismo Responde. Olha, muito obrigada, Márcio. Eu que tenho que agradecer. A pessoa que confia na gente é um óbolo divino, né? Então, assim, quem nos ouve, quem nos dá crédito, que consegue sentir a nossa sinceridade, o nosso carinho com a doutrina, com Jesus, com Kardec, com Chico, com as pessoas que foram tão importantes para a doutrina espírita na nossa vida, na vida de todos, isso é que é motivo da nossa gratidão, viu? Na verdade, eu estou recebendo esse presente vibratório de tanta gente bonita, tanta gente carinhosa. Deus abençoe todos vocês, retribuindo tanto amor, porque sem amor a gente não vive, né? E a gente está podendo aqui falar de amor, compartilhar amor, e isso é uma glória. Olha, a gente caminhou muitos milênios para poder estar fazendo isso aqui hoje. Então isso é uma graça que a gente recebeu. Muita gratidão mesmo. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, Márcio. Que isso, eu que agradeço. Então, gente, vamos pedir pelo Wagner muita saúde, muita sabedoria, ainda mais para nos auxiliar. Um beijo no coração de todos, que Jesus nos abençoe. E lembrando que você pode enviar sua pergunta para Espiritismo Responde, raitv@gmail.com. Até o próximo sábado, se Deus permitir. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração. Tchau. Tchau. Um
milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.